Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, ou bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora ou o momento a que estejam a ver esta apresentação. Hoje trago aqui um formato diferente que eu estou a fazer nas duas oficinas, que tem a ver com as relações desta oficina em particular, que é uma oficina que tem a ver com as firmas, que tem a ver com as empresas, que tem a ver com o registro empresarial, mas também com as relações pessoais, com os namoros, com as relações afetivas, com os casamentos, enfim, com tudo aquilo que implica parcerias, porque é a base desta energia, desta casa, desta zona de trabalho, porque é assim que eu a vejo, já que as empresas são áreas de trabalho, essencialmente, mas que também pode ter que ver com as relações pessoais, que não deixam de ser relações de trabalho, muitas vezes esquecemos disso, que há uma dimensão de comunicação e de trabalho nas relações, não é apenas uma dimensão íntima ou uma dimensão sexual ou terapêutica, de terapeuta mútuo, aliás, deverá ser acima de tudo uma parceria de trabalho e de relação em que haja respeito, não é? Identidade respeitada. E, portanto, todas essas áreas têm a ver aqui com esta casa, com esta área, com esta oficina de trabalho, que é uma oficina de trabalho que hoje vamos aqui estudar de uma perspectiva diferente, que é a sua relação com as oficinas básicas. Ou seja, aquilo que vamos aqui trabalhar é a ligação desta oficina, que tem a ver com as parcerias, que é uma oficina de relação, com as quatro oficinas básicas, que são as oficinas que têm a ver com o corpo, com os recursos, com a comunicação e também com, basicamente, a emocionalidade, os sentimentos, que é o jardim de infância. Portanto, efetivamente, ginásio, banca, redação e jardim de infância, carneiro, touro, gêmeos e caranguejo são as oficinas básicas, são as energias básicas, têm a ver com a individualidade e que estamos na perspectiva da relação, da comunicação com o outro. Mas o que é que elas nos podem dar à comunicação com o outro, à parceria, ao estabelecimento de parcerias? Bom, vamos então começar aqui pela relação com Carneiro, e são dois signos cardinais opostos, digamos assim, são duas energias opostas, são duas casas, duas áreas de trabalho que aparentemente estão em contradição. Uma tem a ver com a imagem pessoal, com o trabalho do corpo, a outra tem a ver com as relações sociais, com o conhecimento e identidade do outro e aceitação do outro, e portanto não pode haver comunicação se não houver identificação de identidades que estão em conflito. Aliás, quando nós falamos em conflito, falamos de duas realidades intrapsíquicas que se encontram num processo conflituativo ou conflituante. Bom, o que são duas realidades intrapsíquicas? Duas pessoas, não é? Dois indivíduos, dois corpos, dois físicos, duas posturas, que estão em relação com o quê? Que estão em relação com aquilo que é uma realidade que tem a ver com o outro, com a identidade do outro e a aceitação do outro. Portanto, tem muito a ver com a identidade, não é? A partir da projeção da imagem, ou seja, a capacidade que temos de perceber que antes de poder espelhar o outro, de perceber o outro, de querer ser igual ao outro, temos que integrar a identidade do outro como diferente da nossa, porque muitas vezes o problema é este: nós não sabemos a nossa identidade, também não sabemos identificar a identidade do outro como diferente da nossa. Portanto, a ideia de que a identidade é uma projeção de imagem e que o espelhamento aparece como primeira fase depois da comunicação da nossa própria identidade, mas para isso é preciso identificar a identidade do outro. Portanto, a afirmação de identidade. Portanto, temos de trabalhar a nossa própria identidade, o nosso pilar inicial, que assenta a capacidade de ter honra, e a honra é, antes de mais, honrarmos a nós próprios, respeitarmos a nós e aos nossos valores. Isso nós aprendemos num ginásio. Quando nós estamos a trabalhar o nosso corpo, para nós atingirmos objetivos no ginásio, para chegarmos mais longe, para podermos produzir mais num ginásio, nós temos que, acima de tudo, honrarmos a nossa identidade, os nossos objetivos pessoais e aquilo que nós somos. E, portanto, isso aumenta a nossa ideia de identidade física e pessoal, que nos vai depois permitir sermos fortes para, depois de espelhar, sermos capazes de afirmar a identidade. Porque nós temos muito aqui nesta oficina da comunicação a nível empresarial, nas empresas, muita tendência para a anulação, não é? Porque é necessário a diplomacia, o acordo com o outro. E isto faz com que muitas vezes fiquemos apenas no espelhamento. Se não formos capazes de passar à dimensão seguinte, que é trazer a nossa própria ideia. Aliás, eu até diria que essa não é a fase seguinte. Essa é a fase essencial. Obviamente que é a fase seguinte, porque nós temos que ouvir, aliás, devemos ouvir mais do que falamos, não é? Portanto, devemos ouvir o outro, devemos espelhar o outro, devemos perceber o outro, mas há um momento em que temos que mostrar a nossa identidade, aquilo que é o nosso projeto, que é o essencial, não é? Trazer a nossa vocação, aquilo que queremos fazer, aquilo que são os nossos projetos, aquilo que dinamiza a parceria. E esperar que o outro traga também aquilo que é dele, não é? Portanto, só na conjugação de elementos de um lado e do outro podemos construir algo em conjunto, não é? A ideia de uma parceria é construir algo em conjunto.
Portanto, é essencial honrar os nossos valores para depois, numa segunda situação, segundo esses padrões, eleger o acordo com os valores, sabendo que variedade e multiplicidade, que há uma variedade e multiplicidade de opções no mundo, não é? Portanto, saber que a parceria só poderá ser estabelecida com alguém que partilhe esses mesmos valores de honra, não é? Portanto, a questão da honra e de perceber exatamente qual é a nossa honra, qual é a honra do outro, quais são os nossos limites, quais são os limites do outro. Quer dizer, tudo isto é absolutamente essencial quando estamos a trabalhar, não é? Neste tipo de perspectivas. Portanto, assim, é um pilar essencial da honra, tem como dois elementos o amor próprio e a autoestima e a autoconservação de saúde mental, não é? Portanto, é aqui muito importante, aqui este pilar essencial e inicial da honra, honrar os nossos valores, saber que a parceria só poderá ser estabelecida com alguém que partilha esses mesmos valores de honra, e este pilar essencial da honra tem como dois elementos o amor próprio, a autoestima e a autoconservação da saúde mental. Ok? Estes são aspectos muito importantes. Isto tem muito a ver com a necessidade de construir isto a partir do conhecimento físico, do trabalho físico em ginásio. Ok? Porque só quando temos percepção de nós no ginásio é que podemos trazer isto para cima da mesa, para a relação com o outro. Finalmente, ao mesmo tempo, capacidade de decidir com base nesses mesmos valores, ou seja, por um lado, amor próprio e autoestima, e por outro lado, autoconservação da saúde mental, que é precisamente saber blindar aquilo que são os nossos valores essenciais, e obviamente isto faz um impacto no outro, ou há identificação ou não há. Capacidade de decidir com base nesses mesmos valores aquilo que é certo e saber o momento e aceitar o outro, não é? Quer dizer, tudo isto tem a ver com uma parceria, tem a ver com uma identidade que vai surgir ou não de acordo com essa firmeza em valores. Isto nós aprendemos na oficina do ginásio, ok? Portanto, este aspecto acho que é um aspecto absolutamente essencial se queremos trabalhar a partir destes valores e se queremos desenvolver as nossas próprias capacidades internas. E, portanto, este é um aspecto essencial. Ahm, Tal e qual como trabalhámos a primeira oficina, vamos agora trabalhar a segunda, que tem a ver com a energia de touro. E touro tem a ver com recursos, não é? A energia dos recursos e a energia da oficina da banca. E como é que isto se relaciona com as empresas e com a gestão de pessoas e a ligação com pessoas e os recursos humanos. No fundo, os recursos materiais e os recursos humanos das parcerias e das empresas. Temos aqui um nível muito comercial, no fundo, não deixa de ser aqui uma visão muito do ponto de vista do comércio, da ligação comercial, mas que é importante fazê-la, não é? Quer dizer, é importante quando estamos numa empresa, numa parceria, seja até inclusivamente num casamento ou num namoro, ter também o lado material da coisa e perceber o lado material. Então, o que é que nos traz? Identidade a partir dos recursos é a capacidade que temos de perceber quando buscamos a nossa própria identidade e sua afirmação perante o mundo, é importante desenvolver os nossos próprios recursos e cuidar de nós do ponto de vista material, ter as nossas próprias finanças estabilizadas, sentirmos-nos bem connosco. Porque se isto não existe, se a identidade é fraca, por um lado há a honra que tem a ver, obviamente, com a nossa imagem física, com a forma que a projetamos quando vamos para uma comunicação com o outro, mas outra coisa é ter a base disso, ou seja, se queremos, por exemplo, sair com alguém, seja um jantar de negócios, seja um jantar de conhecimento pessoal, pagar a conta, ter essa capacidade de nos chegarmos à frente e termos recurso económico para isso, termos essa capacidade na comunicação com o outro, esta vantagem, esta, digo eu, segurança que nós transmitimos a nós mesmos só pode surgir se tivermos recursos e se os soubermos gerir e se formos alguém que se apresenta como forte deste ponto de vista. E isto aparentemente pode não ter nada a ver, mas tem tudo a ver, não é? Porque a forma como nós nos apresentamos perante outros tem muito a ver também com a forma como nós nos sentimos connosco mesmos, já não só com o nosso corpo, mas também com os nossos recursos económicos, com a forma como os gerimos e com a forma como nos sentimos perante o outro a gerir esses mesmos recursos. Portanto, vem daqui muita da força que se tem ou não tem numa relação, ok? É evidente que a relação vai muito além disto, mas isto é um aspecto quase básico. Portanto, não só daquilo que tem a ver com o nosso corpo, mas também com as nossas finanças, a nossa aparência, a forma como comunicamos, não é? Já lá iremos à forma de comunicar, mas pelo menos aqui esta parte parece-me bastante importante também, parte económica. Forma como nos relacionamos com os sentimentos, tudo aquilo que é o conhecimento de identidade própria e alheia, que podemos adquirir e descartar, a forma como podemos desenvolver ao serviço dos nossos objetivos pessoais, ou seja, toda a estratégia, toda a forma de pensar a nossa individualidade é trazida para a relação com o outro. E isto é uma mais-valia que a banca
que o tratado de negócios e da parte material pode ser trazida para os recursos humanos, porque todo o know-how, pensemos por exemplo no Moneyball, que foi o filme que eu trouxe quando falei da banca. Moneyball tem muito mais a ver até com gestão de recursos humanos até do que com banca, embora na prática ele tivesse uma planilha onde via as qualidades técnicas de cada um dos jogadores para integrar a equipa de beisebol. Aliás, é muito interessante porque explica-nos como é que se ganha numa liga sem ser pela imagem, projeção da imagem, mas sim pelos recursos. O que é uma lição tremenda acerca daquilo que nós falámos há pouco, da honra, etc., num conjunto de valores enraizados e que são desconstruídos na oficina da banca. A banca pouco se importa com isso, quer é objetivos e chegar a objetivos. Portanto, também nesse aspecto, sermos capazes de desconstruir a realidade para depois trabalhar sobre ela, é algo que vamos buscar à banca e que é fundamental nos recursos humanos, ou seja, valorizar as pessoas para aquilo que elas trazem, põem em cima da mesa e são como recurso humano. É muito mais importante do que a própria imagem que elas têm. Isto sem desprimor de que elas têm de trabalhar a imagem. Voltamos à questão da respeitabilidade e da honra. Aliás, se uma pessoa chega a um palco determinado, e que já estamos a falar da energia do leão e não tem essa capacidade, eu já falei nisto anteriormente, mas que não deixa de estar relacionado com o que estamos aqui a dizer agora, é evidente que isso tem uma influência direta. A pessoa tem que ter noção que quando pisa um determinado palco tem que estar preparado para aquilo. E mais uma vez tem que ter o recurso adequado e saber o que é que está a fazer. Agora, independentemente disso, não há dúvida nenhuma que ter uma noção de que esta qualidade é importante para este contexto, e aqui contexto humano, esta qualidade individual é importante para este contexto humano, a nível de uma empresa é fundamental. Nós temos que ter os melhores quadros, os melhores recursos humanos para as melhores funções dentro da nossa empresa para potenciar. Então, conhecer o outro, conhecer o que o outro é bom e perceber aquilo que é importante a partir da identidade de cada um, também ajuda o conjunto da empresa. A empresa é o conjunto das pessoas, dos colaboradores. Diz-se muitas vezes que é mais importante tratar bem os colaboradores do que tratar o público. Claro que o público tem que ser bem tratado, mas é para contrariar aquela máxima: o público tem sempre razão ou o cliente tem sempre razão. Não, é mais importante trabalhar com os colaboradores. É importante que os colaboradores sejam os primeiros fãs da empresa, mais do que o público. Para quê? Para poderem vender melhor e deixarem, no fundo, quem administra sem essa preocupação. Portanto, utilização dos recursos, acima de tudo, percebermos em primeiro lugar, devemos a nós mesmos e que é connosco que temos que nos importar, interessa a nossa própria imagem para nós mesmos e não a imagem que os outros têm de nós. Ou seja, isto é muito importante porque, no fundo, tem a ver aqui um bocadinho com a aplicação do paradoxo da Abilene. Quando numa empresa é mais importante uma determinada imagem de culto e se segue um culto a uma determinada ideia e não se permite que todos se discutam e de alguma forma exprimam aquilo que é a imagem de cada um, é difícil tirar o melhor de cada um. Ou seja, deve haver um ambiente no qual se permita isso, mesmo que depois a empresa tenha que ter uma determinada direção. Agora, se não existe isto inicialmente, caímos no paradoxo da Abilene. O que é que foi o paradoxo da Abilene? Uma célebre situação em que um conjunto de pessoas acaba influenciada por aquilo que é a imagem, a comunicação de um determinado indivíduo e não se potencia aquilo que era a participação honesta, e lá está, a comunicação não violenta de cada um, e que depois gera num problema imenso que é não atingem os objetivos. Aquilo que os outros possam pensar acerca de nós é totalmente irrelevante. Isso também nos ajuda a aplicar os recursos naquilo que é importante, o nosso desenvolvimento pessoal e não propriamente a exposição pública ou exibição. Esta percepção é importante para trazer para as empresas, ou seja, ahm, ser fiel a si próprio, não ter receio de ter a sua própria identidade. Independentemente de um espelhamento que é necessário para uma integração, a integração não nos deve limitar àquilo que é a nossa própria origem, à nossa própria essência, à nossa própria necessidade de nos exprimirmos e de dar o nosso contributo e mais-valia para um determinado contexto, ok? Comunicação. E comunicação é a raiz, diria eu, de tudo, não é? Mas, sobretudo aqui a nível das empresas. Capacidade que temos de comunicar a partir da identidade é ser capaz de espelhar o outro e ao mesmo tempo percebermos as diferenças que temos dentro de nós. Esta capacidade de análise do outro sem o ferir e sem o atacar através de uma comunicação não violenta. Portanto, capacidade de sermos nós diferentes do outro, de espelharmos o outro, mas de mantermos a nossa identidade, é a base, obviamente, de uma comunicação empresarial de sucesso. Além disso, é o que permite estabelecer uma distância, uma diferença, uma dissociação. Vamos trabalhar constantemente a partir da nossa identidade para, no momento próprio,
fazer o esclarecimento acerca daquilo que é a nossa posição pessoal sobre os nossos valores e os nossos pensamentos. Ok? Isto é um outro aspecto essencial, fundamental. E que aqui começamos, ao fim e ao cabo, a trabalhar de uma forma mais profícua. É também um aspecto importante que é aqui fundamental trazermos e trabalharmos. Igualmente, ah, revelar àqueles que são ou que fazem parte da nossa parceria, que se encontram em posição de ser eleitos, e saber o momento de descartar, o momento certo, digamos assim, ou o momento certo para descartar, ou seja, temos que saber blindar aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas ligações, sabendo que nós nos relacionamos com as 5 pessoas mais importantes da nossa vida, ou seja, perceber o quão os outros nos influenciam e nós influenciamos os outros. E que a comunicação tem muito a ver com tudo isto. Tem a ver com o círculo de pessoas com quem nos integramos e o círculo de pessoas com quem convivemos e os interesses e necessidades dessas pessoas e como eles entram na nossa vida. E, portanto, ao termos essa consciência que vale para a nossa vida privada, vale para a nossa vida profissional. Os sócios com quem nos damos, os empreendimentos em que entramos e as áreas profissionais que escolhemos abraçar e os projetos que escolhemos seguir. Isso é fundamental perceber que esse aspecto é fundamental no sucesso ou insucesso da empresa que vamos ter. Portanto, devemos ser muito honestos connosco mesmos para também perceber quem nós somos e para onde é que podemos ir de acordo com aquilo que são as nossas próprias tendências. E isto porquê? Porque a comunicação resulta disto, resulta de algo que não é visível, que tem a ver com algo que é interno, mas que está connosco desde que nascemos, que é a nossa comunicação interna. Então, temos que estabelecer essa comunicação não violenta para isto nos abrir portas positivas de relações de trabalho profícuas que nos permitam crescer. Igualmente, saber efetivamente estabelecer esta diferença, esta relação ou distância, dissociação, de trabalhar sempre a partir da identidade, para dar espaço ao outro, para perceber o outro, mas ao mesmo tempo, aquilo que eu disse logo no início, manter a honra, não é? Pronto, mas esta capacidade de separar-nos de nós para integrar novas energias e também nos transmutarmos a partir daí é muito importante. Depois saber as pessoas certas a quem devemos abrir ou fechar a nossa própria identidade, blindar ou não aquilo que é a nossa relação, não é? Finalmente, saber que as pessoas que nos cercam, que somos influenciados e colonizados permanentemente por essas pessoas, assim ao nível do relacionamento, tal como ao nível profissional, não é? Tem que ser ao mesmo tempo a capacidade de observar, deixar entrar as pessoas que convêm, mas blindarmos aquelas que não convêm aos nossos valores. Temos que ser bastante seletivos neste processo, porque se a comunicação é fluida e ela é transmissora e transmitente, não é? Ela funciona ao fim e ao cabo como uma membrana permeável. Então, se temos esta membrana permeável que é a comunicação, temos que saber exatamente quem é que selecionamos para estar connosco. E isto é muito importante a nível da comunicação, saber exatamente com quem é que comunicamos e selecionar as pessoas com quem nos relacionamos. Ok? Passar então agora para a questão dos sentimentos e das emoções e dos traumas, que é também um aspecto importante e que também tem a ver com as ligações e as relações. Capacidade de mergulhar nos nossos próprios traumas, em primeiro lugar, é sempre a partir de nós, ok? Mesmo a comunicação é em primeiro lugar connosco, de forma a definir a nossa identidade, significar todas as nossas experiências que tivemos no presente, no passado e trabalhar a partir das novas emoções e das nossas emoções novas que nos permitem ressignificar e ser mais produtivos, mais saudáveis, mais sãos naquilo que é o relacionamento connosco e com o que nos aconteceu. Porque isto fortalece-nos enquanto pessoas e é o que nos permite depois ir para a relação com o outro, não é? Daquilo que é a nossa capacidade de transformar experiências em significado, em sabedoria, depois podemos usar não só para nós, mas também para os outros, no sentido de perceber, de partilhar, de entender os outros, dos sentimentos e desenvolvermos uma nova capacidade de nos relacionarmos com eles, distinguindo sempre aquilo que são as nossas próprias feridas daquilo que são as feridas do outro. Saber fazer isto é saber, acima de tudo, perceber que temos uma identidade diferente da do outro e ter uma comunicação dentro deste contexto. Sentido da autoridade serve para, numa primeira fase, sermos capazes de mergulhar naquilo que é o espelhamento, termos da realidade alheia, para, numa segunda fase, perceber a diferença entre aquilo que identificamos. Ok, a identidade que temos com as nossas próprias feridas emocionais do passado, os traumas que nos marcaram e que de certa forma formaram a nossa própria identidade, têm que ser assimilados de forma positiva.
para também conseguirmos no processo de espelhamento fazer o mesmo em relação aos outros e aceitar dos outros aquilo que é a situação deles, porque se nós já as assimilamos e compreendemos em nós, fica muito mais fácil depois perceber os comportamentos do outro. Se nós próprios já ultrapassarmos aquela fase e sabemos perceber aquilo dentro de nós, aquilo já não vai chocar tanto connosco, seja positivo, seja negativo, seja de acordo com os nossos valores ou contra eles. E então o espelhamento fica mais fácil e conseguimos sair da situação de uma forma muito mais diplomática, sem ferir o outro, sem nos ferir a nós próprios e conseguindo, obviamente, um diálogo muito maior. E isto faz com que também as nossas parcerias depois possam seguir os caminhos que nós entendemos mais profícuos de acordo com os nossos valores, ok? Finalmente, exposição de identidades, darmos o melhor de nós mesmos, explicarmos ao outro aquilo que verdadeiramente é a nossa melhor intenção, ou seja, a tal comunicação não violenta, mas aqui aplicada a partir da nossa própria transmissão da profundidade do nosso trauma e da nossa identidade, ok? Porque a nossa identidade está sempre ligada ao trabalho que fizemos ou não acerca do trauma, ok? Então, vamos então para o quadro final de resumo e podemos dizer que aquilo que nos traz a identidade e a energia da casa um, que é a casa do ginásio e do desportista, é a parceria, o sentido do outro físico. A identidade é aquilo que nos traz basicamente a energia da banca, porque permite-nos a identidade, que vai aos valores, porque vai aos recursos. O discernimento, que é aquilo que conseguimos numa comunicação não violenta e não espelhamento imediato do outro. E finalmente o aprofundamento, não é? O aprofundamento, que é aquilo que nos permite o conhecimento dos sentimentos e traumas dos outros para termos um discernimento aprofundado, não é? Não ficarmos na superficialidade. Portanto, estas são as mais-valias que estas oficinas, em síntese, trazem para a nossa oficina aqui portanto, da firma, não é? Da empresa, das empresas, das relações empresariais e já agora amorosas. E terminamos então agradecendo, muito obrigado, e vemos então, quando falarmos das oficinas de relação, que são também as oficinas nas quais se integra esta, nomeadamente as oficinas do palco, a oficina da clínica, a oficina da firma, esta mesma sobre si própria. E finalmente, obviamente, também aquilo que é a visão da oficina de Caranguejo, aqui na relação com a oficina, perdão, a oficina de Escorpião, ou seja, a oficina do terapeuta ou das terapias holísticas, aqui na relação com a firma, não é? Que é aqui a energia de Libra. E pronto, ou balança. Termina por hoje e vemos da próxima módulo.